Olá, tudo bem? Nós estamos estudando sobre criação de leis humanas como resultado de uma prática farisaica e suas consequências para a igreja e cristianismo. Esta é a segunda lição. As duas são anexas à lição Farisaísmo Moderno do curso Deixe a Bíblia Falar. Nesta lição, faremos um estudo sobre a ceia do Senhor. Deixe-me começar dizendo que, como inimigo de Cristo, Satanás está sempre tentando ferir a Igreja de Cristo. No primeiro século, Satanás usou a questão da circuncisão para causar amargura e divisão. Ele usou certos crentes que fizeram da circuncisão uma lei necessária para a salvação. Satanás geralmente faz isso, torcendo ou interpretando errado as Escrituras, como tentou fazer com o próprio Cristo na tentação no deserto, registrado em Mateus capítulo 4. E quando ele torce e quando ele distorce as Escrituras, ele pretende criar novas regras que sejam impostas, exigidas dos cristãos, regras que Deus não impôs, não exigiu dos cristãos. Para entender suas táticas, vamos oferecer dois exemplos imaginários sobre divisões na igreja. Estes exemplos não são problemas reais na atualidade, mas eles ajudam a ilustrar como o processo funciona. São exemplos de regras. Exemplo número 1. Um hino. Uma pessoa que age como um legislador, tem uma atitude farisaica, um criador de leis e regras que não estão na Bíblia, diz: você quer ser um cristão do Novo Testamento, certo? E você responde: certo. E aí ele continua: no Novo Testamento tem um hino cantado na ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30, Marcos 14, 22 a 26. É assim que você deve, continua o homem com atitude farisaica, a pessoa com atitude farisaica, a dizer: é assim que você deve fazer na ceia. Em qualquer celebração da ceia do Senhor, você deve cantar apenas um hino. Se você cantar mais hinos, então você não é um cristão segundo o Novo Testamento e não posso ter comunhão com você. Por sinal, eles cantaram um hino e não um cântico. Nisto também há uma diferença importante. Este é o primeiro exemplo. Exemplo número 2. A sala no andar superior. A pessoa com atitude farisaica age como legislador, fabricante de regras, diz: você quer ser um cristão como o eram os do Novo Testamento, certo? E você responde: certo. E aí ele continua: toda vez que o Novo Testamento mostra onde os cristãos comeram a ceia do Senhor, diz que eles usaram uma sala no andar superior. E ele pode, por exemplo, ler Marcos capítulo 14, versículo 15. Onde está escrito: ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior mobiliada e pronta, façam ali os preparativos para nós, quando Jesus pediu aos discípulos para prepararem a última Páscoa, onde ele instituiu a ceia. Então o legislador mostra essa passagem e continua: então, para ser um cristão do Novo Testamento, você sempre deve comer a ceia do Senhor em uma sala no andar superior. Se você não usar uma sala no andar superior, não posso aceitar você como irmão em Cristo. Em ambos os exemplos, a pessoa extremista, criador de regras, considera a sua doutrina como necessária para a salvação. Qual é o resultado de uma doutrina que não possui bases claras na Bíblia? Aqueles que a aceitam separam-se ou dividem-se daqueles que não a
aceitam. Em ambos os casos, em ambos os exemplos, há um resultado ainda pior. Lembre-se do resultado para aqueles que exigiram a circuncisão, aquela marca, né, que o judeu fazia na criança nascida ao 8º dia, para que ela entrasse no acordo, no pacto com Deus, do qual todos os judeus participavam. Lembre-se do resultado para aqueles que exigiram a circuncisão como necessário para a salvação, como necessária para a salvação. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o seguinte. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo disse: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente, e o contexto aqui é justamente esse, é a exigência da circuncisão para os irmãos não judeus, gentios, a fim de que eles fossem salvos. Paulo disse: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, porque Paulo e os apóstolos não exigiram a circuncisão dos não-judeus, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E também disse, Gálatas capítulo 5, versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, são estes que exigiam a circuncisão dos não-judeus. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Separaram-se de Cristo, caíram da graça. No primeiro exemplo, Satanás engana os cristãos ao acrescentar a doutrina de apenas um hino ao Evangelho, como sendo uma exigência divina para que a pessoa seja um cristão verdadeiro. No segundo exemplo, Satanás engana os cristãos a acrescentar a doutrina de uma sala no andar superior ao Evangelho, dizendo que se isso não for feito, se a ceia não for realizada numa sala no andar superior, você não é um cristão como os cristãos do Novo Testamento. Se Deus tratar estes casos como o caso da circuncisão, o resultado será o mesmo. Os falsos professores, os falsos mestres e seus seguidores estarão sob o anátema, maldição, condenação de Deus. Antes de olhar as questões modernas, em breve analisaremos exemplos modernos de elaboração ou criação de leis ou doutrinas, há uma observação importante a ser feita. Antes disso, mesmo o melhor cristão é imperfeito e ainda está crescendo e aprendendo. Crescemos em proporções e velocidades diferentes. Cada um está em um nível diferente de conhecimento e maturidade espiritual. Suponhamos que em sua imaturidade um cristão realmente pense que o certo seria realizar a ceia numa sala em um andar superior. Essa é a opinião sincera dele. Mas este cristão não transforma a opinião dele em uma doutrina ou lei necessária para a salvação. Ele não pressiona ou impõe sua opinião sobre os outros. E ele não divide a igreja. Neste caso, ele é como qualquer outro cristão, alguém sincero, que está procurando agradar o Senhor em sua maneira ainda imatura de interpretar a Bíblia. Ele não é salvo pelo entendimento perfeito de tudo que a Bíblia diz. Pelo contrário, ele é salvo pela perfeita graça do Salvador perfeito, mediante seu esforço honesto, sincero, de obedecer os ensinos mais básicos e claros das Escrituras. Como sabemos que os cristãos podem ter pontos de vistas ou maneiras erradas de interpretar a Bíblia e ainda estar salvos, pelo que diz Romanos capítulo 14,
e 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10, quando nos falam sobre cristãos fracos no conhecimento e na fé. Eles tinham ideias incorretas sobre alimentos, por exemplo. No entanto, as Escrituras afirmam claramente que tais cristãos fracos são salvos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 14 e veja versículos 3 e 4. Romanos 14, versículos 3 e 4. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Estes cristãos que, no primeiro século, tinham dúvidas a respeito de certos alimentos, não agiam como legisladores ou fazedores de leis e doutrinas. Não tem problema, a pessoa pode ter sua concepção sobre certos assuntos, desde que sejam assuntos acerca dos quais a Bíblia não se pronuncia, não há declarações claras nas Escrituras. Por que isso é importante? Quando estivermos tratando de certos ensinamentos ou leis ou doutrinas modernas, queremos deixar claro que não somos contra os cristãos que detêm esses pontos de vista. Muitos desses cristãos são pacíficos e amorosos e amadurecem de muitas maneiras. Eles são irmãos amados e queridos amigos. Eles não são o motivo do que estamos falando, tratando aqui. Em vez disso, estamos tratando sobre aqueles que transformam seus pontos de vista em leis, regras ou doutrinas para a salvação. Aqueles fariseus modernos que têm aquela atitude de explicar melhor o que Deus não explicou e se transformam em lobos que se alimentam das frágeis ovelhas de Deus. Esses criadores de doutrinas que não podem ser provadas pela Bíblia convencem os cristãos fracos que suas leis são necessárias para a salvação e comunhão. Pode não haver pecado em ter uma opinião, mesmo uma opinião errada, sobre aquilo acerca do qual a Bíblia não tem um ensinamento claro. O grande pecado é transformar esta opinião numa doutrina ou lei para a salvação e impô-la, exigi-la dos outros. O grande pecado está em adicionar às Escrituras uma condição para a salvação que é baseada puramente no pensamento e na conclusão humana. O grande pecado está em tomar o lugar de Deus, tornando-se um legislador, aquele que faz leis e julga, com uma atitude que diz: você deve seguir minhas conclusões, caso contrário, você não será verdadeiramente salvo. O grande pecado está em mudar o Evangelho. Os exemplos 1 e 2 que mencionamos, do um único hino e da sala no andar superior, eram ilustrações. Agora vamos passar de exemplos imaginários para problemas atuais e que são reais em certos lugares. Não cantar durante a ceia do Senhor. Os que inventam doutrinas que não podem ser justificadas com base no estudo bíblico correto dizem: você quer ser um cristão como eram os do Novo Testamento, certo? E você responde: certo. E então eles continuam: os cristãos do Novo Testamento não cantavam durante a ceia do Senhor. Somente depois da ceia é que eles cantavam. E eles lerão, por exemplo, Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Vamos ler esse texto. Mateus 26, 26 a 30.
Aqui está. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então estes que agem com essa atitude dirão: os cristãos, repetindo, os cristãos do Novo Testamento não cantavam durante a ceia do Senhor, somente depois da ceia que eles cantavam. E continuam com seu raciocínio extremista. Quem canta durante a ceia do Senhor, isto é, enquanto o pão e o suco de uva estão sendo servidos, quebra a lei do Novo Testamento. E continuam em seu raciocínio extremista. Estes transgressores estão se afastando da fé junto com a igreja que permite o canto durante a ceia. Deveriam ser disciplinados e excomungados, ou seja, expulsos da comunhão. E não param por aí em seu raciocínio extremista, mas continuam. Por sinal, enquanto o canto não é permitido durante a ceia do Senhor, pode ser permitido antes da ceia do Senhor, mas só se for um hino e apenas um único. Isso também é uma doutrina bíblica importante, dizem os extremistas. Todos têm ideias sobre o que é melhor nos serviços de adoração. Se uma congregação opta por meditar em silêncio durante a ceia do Senhor, eles podem fazê-lo. Na verdade, muitos fazem. Isso faz parte da liberdade em Cristo que todos temos. Os presbíteros também têm a responsabilidade, uma vez que os serviços do culto dizem respeito a toda a congregação, o que faz parte do seu pastoreio. Os presbíteros também têm a responsabilidade de decidir a melhor maneira de organizar esses serviços. Então, quando é que a ordem exata e a exigência de detalhes que não podem ser justificados ou realmente comprovados pela Bíblia se tornam um problema destrutivo? Quando deixam de ser uma questão de livre escolha, com base na preferência, motivada pela boa vontade cristã, e se transformam em uma lei ou doutrina do Novo Testamento. Essa lei ou doutrina cria divisões à medida que outras congregações procuram diligentemente e não encontram tal lei ou doutrina declarada com clareza na Bíblia. Pior ainda, quando alguns em seu extremismo injustificado, que não pode ser justificado, tornam esta lei ou doutrina essencial para a salvação, dizendo: a menos que você siga nosso entendimento e visão desta prática bíblica, entre aspas, você não pode ser salvo. Isso soa como as demandas do partido dos da circuncisão. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, e esse foi um problema no primeiro século, quando os gentios ou não-judeus estavam se convertendo e alguns que eram originários do judaísmo impuseram a circuncisão sobre aqueles gentios ou não-judeus, que obviamente não eram circuncidados, impuseram como uma exigência para que fossem aceitos na igreja e no reino de Deus. Atos 15, versículo 1. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Versículo 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus
têm que ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Os apóstolos corrigiram esse grupo com suas doutrinas falsas, injustificadas, eram demandas, exigências que Deus não havia feito. E os apóstolos disseram a todos, em Atos capítulo 15, versículo 11, disseram a todos: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim também como eles. No reino da fé, as leis feitas pelos homens não podem misturar-se com a graça de Deus. Passemos à questão do uso de um único copo durante a ceia. O extremista diz: você quer ser um cristão como os do Novo Testamento, certo? E você responde: certo. Então ele continua: toda vez que o Novo Testamento mostra os cristãos tomando a ceia do Senhor, diz que eles usaram um copo, no singular. Para ser um cristão fiel e verdadeiro, continuam os extremistas, você deve usar apenas um copo na ceia do Senhor. Se você usar mais de um copo, não posso aceitá-lo como um irmão em Cristo. Novamente, todos têm o direito de ter seus pontos de vista sobre práticas acerca das quais a Bíblia não se pronuncia com clareza ou não estabelece uma doutrina, apresentando vários exemplos, porque uma doutrina se estabelece a partir de vários exemplos da prática específica daquele ato no Novo Testamento. Se não temos vários exemplos da prática específica daquele ato do Novo Testamento, não podemos determinar que o fato de Jesus e os apóstolos terem usado um único copo, isso significa que devemos usar apenas um único copo. A linha limite é cruzada quando o ponto de vista é transformado em uma lei essencial para a salvação, criando-se outro evangelho. O resultado é igual ao adicionar a circuncisão ou qualquer outra doutrina com base em interpretações erradas do homem ao evangelho. Divide os cristãos e, pior ainda, ao criar-se uma doutrina ou lei necessária para a salvação, os que o fazem colocam-se sobre a maldição de Deus, tornando-se separados de Cristo. O livro de Gálatas, que aborda essa questão da exigência da circuncisão, do cumprimento da lei de Moisés para a salvação dos gentios ou não judeus, dizem exatamente isso, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente, porque os apóstolos não fizeram essa exigência da circuncisão, nem do guardar a lei de Moisés, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que esta pessoa seja amaldiçoada. E no capítulo 5, versículo 4, Paulo vai dizer que a pessoa que faz exatamente isto está separada de Cristo. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Qual é a evidência da doutrina de um único copo na ceia do Senhor? As passagens sobre a ceia do Senhor estão em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e em 1 Coríntios, capítulo 10 e 11. Ao ler essas descrições bíblicas, parece estranho dar prioridade ou mais importância a um único copo. Por que, por exemplo, não criar outras regras ou doutrinas sobre um único prato? Jesus disse: aquele
que come comigo do mesmo prato me trairá. Na ceia, na Páscoa, onde ele instituiu a ceia. Então, na ceia do Senhor. Por que não criar a regra sobre um único pão ou uma única mesa? Afinal, o próprio apóstolo Paulo viu, por comparação, uma lição no um pão e na mesa do Senhor. Veja 1 Coríntios 10, onde o apóstolo Paulo fala sobre a ceia, e ele vê, por comparação, uma lição na mesa e no único pão. 1 Coríntios capítulo 10, 16 a 17 e depois 21. Aqui está escrito: pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Versículo 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Então Paulo viu, por comparação, ele extraiu uma lição bíblica, um princípio bíblico do um pão e da mesa do Senhor. Mas os extremistas, neste caso específico ao qual me refiro, não estão fazendo leis sobre o único pão, nem sobre uma única mesa, mas leis sobre um único copo. Seguindo a mesma lógica, que leva a valorizar o item copo, ao ponto de se criar uma doutrina sobre ele, os demais itens também não deveriam ser valorizados, ao ponto de mais doutrinas serem criadas? Por que escolher um item? O copo, sobre o qual nunca houve uma ligação, a partir da qual, como ilustração, fosse feita uma lição bíblica, como há com o pão e a mesa. E por que desprezar os outros itens? Isso não parece incoerente ou inconsistente? Que prova é oferecida? Pense sobre o exemplo de uma doutrina, regra ou lei sobre a sala superior para a realização da ceia. As Escrituras mencionam que a ceia foi estabelecida pelo Senhor quando tomava a Páscoa com seus discípulos numa sala, num andar superior. Mas as Escrituras nunca dão um significado especial a esse lugar, nem mesmo comentam sobre isso. É parte da história. Foi um detalhe incidental ou acidental, como você preferir. Assim como muitos outros itens usados na ceia ou antes dela. O prato, a sala no andar superior, a toalha e a bacia foram incidentais. Pense no exemplo do apenas um hino e na doutrina ou regra contra o canto durante a ceia. Pelo menos no caso de apenas um hino, é possível apontar para um evento bíblico que menciona um único hino. Mateus capítulo 26, foi lido na lição anterior, Mateus capítulo 26, versículo 30, depois da ceia, é dito: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A doutrina ou lei contra o cântico durante a ceia não pode ser baseada em nenhum exemplo claro das Escrituras, nem mesmo um incidente citado, não para ser tomado como lei ou regra. Não pode. O Novo Testamento nunca descreve com grandes detalhes o que a igreja primitiva fez durante a ceia do Senhor. Eles conversaram uns com os outros? Bom, Jesus e os discípulos trataram de vários assuntos na última ceia e também comeram de um mesmo prato. Os primeiros cristãos fizeram outras orações, além das feitas para abençoar o pão e o suco?
Eles cantaram antes? Eles cantaram depois? Eles cantaram durante a ceia? E se cantaram, quais músicas cantaram? Quantas músicas cantaram? E o que mais fizeram? E com que frequência? Quando? Quem iniciou as músicas? Mesmo que a Bíblia tenha descrito o que normalmente acontecia num domingo na igreja, 1 Coríntios capítulo 14, em muitos detalhes, não foi descrita a ordem exata de cada ato ou serviço no culto, nem quais músicas escolheram em cada domingo e, muito menos, outros detalhes específicos. Será que a ordem dos atos ou serviços no culto foram exatamente os mesmos nas congregações de Corinto e na fiel congregação de Antioquia? As igrejas de Cristo começaram em muitas culturas diferentes, por todo o mundo do primeiro século. Alguns poderiam enfatizar mais cânticos e outros menos. Sem uma palavra específica de Deus, alguns podem encaixar músicas no serviço de adoração em diferentes pontos. Deus deu um quadro geral sobre a adoração, que é composta por orações, a ceia do Senhor, mensagem, contribuição e canto. Mas ele deixou os detalhes exatos a serem elaborados por cada congregação. Suponha que alguém que se levante como um líder faça a seguinte lei: toda a congregação deve cantar exatamente 3 músicas, nem mais, nem menos, todos os domingos. Que texto bíblico ou escrituras poderia usar para justificar esta lei? A mesma escritura que poderia usar para provar que não se deve cantar durante a ceia do Senhor. Ou seja, nenhuma. Tal escritura simplesmente não pode ser encontrada porque não existe. Tal ponto de vista, é claro, tem seu raciocínio. Alguns dirão, 2 atos de adoração não podem ser feitos ao mesmo tempo. Mas onde Deus revelou tal princípio tão profundo e básico? Onde está a revelação? Qual é o texto ou escritura sagrada? É permitido orar ao participarmos da ceia do Senhor? Há muitas músicas que também são orações. Mas alguém insistirá, as pessoas não podem se examinar enquanto cantam. Talvez quem esteja argumentando isso tenha dificuldade. Mas onde Deus declara tal impossibilidade para todos os outros? Você pode se examinar analisando seu coração e orando? Em caso afirmativo, você pode se examinar analisando seu coração e cantando? Muitos cânticos também são orações, novamente. Outro dirá, mas a ceia do Senhor é para lembrar e proclamar a morte de Cristo e esperar a sua volta. Não há canções que ajudem a lembrar, proclamar a morte de Cristo e esperar a sua volta? Sim, mas essas músicas devem vir antes da ceia do Senhor. Isso nos leva a círculos sem fim. E por isso temos que perguntar, na tentativa de deixar de lado as razões e raciocínios humanos, qual texto nas Escrituras definem tudo isso? E a resposta será a mesma. A mesma Escritura que nos limita a uma música, ou a 3 músicas, ou a nenhuma música, ou seja, a Escritura que ninguém ainda encontrou. Vamos esclarecer mais uma vez. Você pode ter razões e fortes conceitos sobre quando cantar e quando não cantar. Você pode ter seus motivos. Sua congregação e outras congregações que você gosta podem concordar com seu ponto de vista. Não há problema em uma congregação ter uma ordem na adoração do domingo diferente da de outras congregações. As pessoas geralmente gostam de manter certos hábitos. Mas o que acontece quando esses hábitos se tornam tradições e essas tradições se tornam leis que definem o pecado, condenam os outros e dividem os irmãos e as igrejas? Neste caso, as tradições, preferências
e opiniões se transformam em algo diferente e perigoso. Depois de uma busca cuidadosa nas Escrituras, o fato permanece. Deus não faz uma regra ou lei sobre uma, duas ou três músicas antes ou depois da ceia, nem sobre nenhuma música durante a ceia do Senhor. Mas Deus faz leis contra homens que querem tomar o seu lugar, criando leis e as impondo a outros. Vejo você na segunda parte desta lição, que é um estudo sobre questões relacionadas à ceia do Senhor. Até já!